Bom, boa noite, pessoal. Isso aqui é uma das aulas aí que a gente vai começar a fazer aulas online, né, à distância, em função aí desse Covid-19, né, uma doença inesperada aí que surgiu, e aí tá todo mundo tendo que tomar essas medidas de restrição, tá? Se vocês acharem, talvez a gente possa fazer um método um pouco diferente, né, para poder tá funcionando bem aí para o aprendizado de vocês, né? E aí esperamos que em breve a gente possa estar de volta aí, né, na sala de aula e fazer a nossa disciplina de desenho, que é uma disciplina bem técnica, né, bem prática de praticar. Então, até um pouco complicado a gente ter essas aulas à distância, mas vamos fazendo o possível. Então, abordando um pouco sobre a prova de vocês, tá? Isso aqui é um modelo de uma prova, tá? Igual a que vocês tiveram. E aí eu vou comentar um pouco as questões, certo? A primeira questão era aí, ó, qual que é a diferença entre desenho técnico e desenho artístico, tá? Então, o desenho técnico, ele representa com precisão e uso de ferramentas aí um objeto real, um objeto que vai ser construído, ele segue normas técnicas, tá? E o desenho artístico, ele vai representar uma cena, uma imagem, pode transmitir também sentimentos. Então, essa é a diferença entre os dois tipos de desenho, tá? A maioria aí acertou. Segunda questão, então era para dizer o número de vértices, faces, pontos, pontos, né, e vértices, na verdade, tá, é o mesmo, arestas e o nome do sólido, né? Então, vértices, a gente tem 4 vértices aqui em cima, 4 vértices embaixo, total de 8 vértices. Faces, a gente tem 4 faces em volta, uma em cima e uma embaixo, 6 faces. Ponto, né, a mesma quantidade de vértices, 8. Arestas, a gente tem 4 arestas em cima, 4 arestas embaixo, e aí mais 4 na lateral, né? 4 vezes 3, 12 arestas. O nome da figura é o prisma retangular, tá? Ou paralelepípedo, né? Mas é mais comum o prisma retangular. Depois a gente vai aqui para a próxima. O próximo exercício ele é similar, né, ao anterior aqui. Então, qual que é o número de vértices e pontos, né? Então, é 1, 2, 3, 4 pontos. Número de faces, 3, né, com a base 4. Número de arestas, 4, 5, 6 arestas. E aí é uma pirâmide triangular, ou pirâmide de 4 faces, ou pirâmide de base triangular, tá? Depois a gente foi para outra figura aqui, que era para dizer o nome do sólido geométrico em cada uma delas lá, A, B, C e D. Então, o A é a esfera truncada, né? É uma esfera com um corte. O B é um cone truncado, o C é um cilindro, e o D seria o mais complexo, é um cilindro, tá truncado, é vazado com furo quadrado. Okay? Então, essas primeiras questões aqui estavam tranquilas, né? E até já tinha visto isso em sala. E aí depois era para desenhar aqui os objetos, né, no papel reticulado e anexar, tá? Então, essas aqui, elas valiam meio ponto cada um, cada questão dessa. E essas aqui valiam 0,75, tem 4 para fazer o desenho, tá? Eram 4 questões. Então, primeiro o cone, né, tinha que desenhar a elipse lá, dividir o retângulo, né, desenhar o retângulo, dividir ele no quadrado, identificar um ângulo maior, ângulo menor, fazer o arco maior, o arco menor, fazer aquele A, né, aquela técnica que a gente fez, fazer o semicírculo e aí depois tangenciar a linha aqui, tá? Alguns não fizeram de forma correta a elipse, foi descontado um pouco, depois foi descontada a linha não estava tangenciando da forma correta, né? Então teve algumas diferenças. Esse aqui, né, também um outro desenho que a gente fez, muita gente esqueceu uma linha do fundo lá, também foi descontado um pouco.
Esse aqui, acho que esse foi tranquilo, acho que todo mundo acertou ele. E esse outro sólido aqui, ele tem uma manhãzinha, né? Para você desenhar ele aqui, você tem que medir 2 no papel articulado lá, 2 aqui na parte de baixo. 2 em cima, 2 aqui. Para achar essa linha de alinhamento. E aí depois você vem vindo no reticulado até ele tocar essa linha que está cortando aqui. Então, ao tocar aqui, ela não vai dar exatamente numa linha de reticulado que tem no papel. Ela vai dar entre duas linhas paralelas de reticulado. E aí aqui eu cruzo para o outro lado até tocar a linha também. Então, esse miolo aqui tinha esse segredinho aí, tá? Muitos tiveram essa dúvida, vieram me procurar em sala, eu expliquei como é que era para fazer. E aí na prova tem bastante gente que errou, então também foi descontado um pouco por conta disso aqui, desse meio aqui que não estava muito certinho, ok? A prova valia 5 pontos e o trabalho 5 pontos, tá? O trabalho foi avaliado, aí estava tudo ok, né? O número de desenhos, questão de capricho também, se as linhas estavam uniformes, né? Ou seja, não tem uma linha fina, outra grossa, ver se não tinha borrão. Então foi avaliado um monte de coisa, o ângulo. Porém, por ser via imagem, é meio complicado a gente corrigir. Às vezes a foto ela pode estar distorcendo o desenho. Então, na hora que eu estou corrigindo, eu posso ter a impressão de que está fora do esquadro e, na verdade, está no esquadro, né? Mas aí, como a gente não conseguiu fazer essa entrega física do trabalho, eu não consegui corrigir 100%. Então, por enquanto, é aquela nota que foi lançada, tá? Mas nada impede dela ser mudada. Então, vocês podem estar me mostrando aí o trabalho, né? Quando a gente voltar às aulas, vocês me entregam o trabalho, eu posso reavaliar eles e aí a gente pode mudar a nota, tá? Sem problema nenhum, ok? Quem tiver dúvida pontual sobre a prova aqui, ou saber quanto que eu tirei na prova, quanto que eu tirei no trabalho, tá? Vocês podem estar entrando em contato comigo aí, eu vou estar online durante toda a aula e eu vou responder para vocês, ok? Então a parte da prova seria isso, tá? E aí a gente vai entrar agora aí na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre escala. Só, então a gente vai entrar na aula 12 agora, não é a sequência da aula que a gente está, certo? Mas essa aula ela não precisa ser sequencial, essa de escalas. Então, independente de qual ponto que a gente está trabalhando, qualquer ponto vai encaixar essa aula de escalas, tá? Então, a gente vai falar sobre escalas, tá? Vocês têm aí o escalímetro de vocês, ele já vem com umas escalas prontas, tá? Mas aí a gente se pergunta, né, o que é escala, para que serve isso, tá? Então, a escala, ela vai ser uma redução ou ampliação do desenho no papel, tá? Porque existem coisas que não tem como representar no papel, então eu preciso fazer uma escala de redução. Então, vou reduzir x vezes, né, proporcionalmente o desenho, para ele caber no papel. Ou eu posso ter uma escala real, que eu vou desenhar do mesmo tamanho do objeto no papel, se eu tiver um papel que caiba, né? E a escala de ampliação, que seria um desenho bem pequeno, eu não consigo ver os detalhes, e eu preciso ampliar ele para poder enxergar, tá? Então, tem a escala real, aqui o tamanho real. Então, alguns objetos eles podem ser representados em escala real. Por exemplo, se eu desenhar, sei lá, um grampeador, vou desenhar um controle remoto, um mouse, algum objeto aí, as medidas dele até cabem numa folha de papel normal, tá? E aí tem outros objetos que ou eu vou ter que reduzir, por exemplo, uma casa, não vai caber o desenho de uma casa num papel em tamanho real, né? Vou ter que reduzir o tamanho da casa várias vezes, fazer uma escala de redução para desenhar. Ou eu posso ter um objeto muito pequeno, aqui a gente tem o exemplo de uma chave ou de um parafuso, que eu não consigo ver os detalhes dele, tá? Então, vou ter que ampliar o desenho, vou ter que desenhar ele 3, 4 vezes maior do que o real para eu poder ver detalhes do desenho. Por exemplo, um relógio, né, que tem as engrenagens internas do relógio lá. Elas são bem pequenininhas, eu não consigo
desenhar em tamanho real e entender como é que é lá dentro. Eu preciso ampliar essas engrenagens aí desse exemplo do relógio. Então, são três tipos de escala que a gente tem. A escala do tamanho real, a de redução e a de ampliação. Tá? Então, a forma aí de manter as proporções, né, a proporção entre largura e comprimento vai se manter igual. A coisa que vai variar é o tamanho da peça, ou ele vai aumentar ou ela vai reduzir. Ou pode ser escala real, né? Vai ser o mesmo tamanho real do objeto no papel. E aí a gente tem a escala, né? Qual que é a formulinha da escala? Escala é desenho dividido pelo objeto, tá? Então, é interessante vocês anotar aí, ou a gente coloca E igual a Dzinho sobre Dzão. E a escala, Dzinho é o tamanho do desenho e Dzão é o tamanho do objeto real. Então, por exemplo, ó, eu tenho a escala de 1 para 75, quer dizer o quê? É uma escala de redução, tá? Porque o desenho ele é 75 vezes menor do que o tamanho do objeto. Então, se o objeto tivesse o tamanho 75, o desenho teria 1. Então, é uma escala de redução, tá? Então, quer dizer que cada representação do desenho, o real vai ser 75 vezes maior. Então, se eu desenhar 1 centímetro no papel, quer dizer que seria, na realidade, 75 centímetros, tá? E aí tem essa questão da unidade, né? A escala é 1 para 75. Então, ela não tem escala. Se o desenho está em centímetro, o real vai ser em centímetro. Se o desenho está em metro, o real vai ser em metro. Ok? Então, como eu falei, a gente tem a escala de redução, que é a mais comum, né? Principalmente para desenho de plantas, né? De construção, de edificações. Então, vai reduzir, tá? Então, como que é a escala da redução? Eu vou diminuindo o desenho, tá? Ela pode ser representada, nesse caso aqui, um exemplo. 1 para 10 com uma barra, 1, 2 pontinhos, 10, ou 1 barra, né, 10. Então, a escala de redução, ela é sempre 1 para alguma coisa, tá? 1 para alguma coisa. Então, aqui o primeiro desenho é a escala real, tá? Então, está na escala 1 para 1 esse desenho. Vou diminuir ele em duas vezes, tá? A escala foi de 1 para 2. Vou diminuir em 5 vezes. Então, vai para a escala 1 para 5, ok? E aí depois a gente tem a escala de ampliação, quando o objeto ele é pequeno e eu quero aumentar ele de tamanho, tá? Então, aí inverte, ao invés de ser 1 para 10, ou é 10 para 1, né? Aí pode ser em várias formas aqui que é representado. Então, por exemplo, essa é a escala real, 1 para 1. Ó. 2 para 1 significa dizer que eu aumentei em duas vezes o desenho real. 5 para 1 significa dizer que eu aumentei em 5 vezes o desenho real. Okay? Então, quando é 1 para alguma coisa, é a escala de redução. Quando é alguma coisa para 1, é a escala de ampliação. E aí depois a gente tem a escala real ou natural, que é a escala 1 para 1. Tá? O tamanho que está no desenho é o mesmo tamanho real do objeto. Então a gente tem alguns exercícios, tá, para a gente estar fazendo e entender aí como é que funciona essa questão de eu transformar a escala. Então é importante a gente transformar, tá? O escalímetro de vocês, eles já vem aí com algumas escalas, até pega ele e dá uma olhada. Ó. Tem a escala 1 para 25, quer dizer o quê? Se eu desenhar 1 metro aqui na escala 1 para 25, já vai estar equivalendo a 1 metro na escala real. Se eu tiver na escala 1 para 125, esse 1 metro que eu desenhar, ele também já vai estar na escala. Então já são escalas prontas e evita de eu ter que fazer um cálculo de transformação de escala para cada desenho, já está na escala real, né? E também se estiver na escala o desenho, eu vou lá e faço a medida com o escalímetro também. Ah, eu quero saber qual que é a medida dessa janela. Está na escala 1 para 50. Procuro na escala 1 para 50, meço, por exemplo, a janela
Se tiver 1,5 no meu escalímetro, quer dizer que na realidade está valendo 1,5 m, tá? Então, para exemplificar, a gente vai fazer alguns exercícios, certo? Então, vamos lá. Primeiro, uma janela, ela está representada aí no desenho na escala 1:25. Ela mede 0,04 metros, tá? O desenho. Então, qual que é a dimensão real? Então, eu tenho a escala e tenho a medida do desenho. Eu quero saber qual vai ser a real, tá? Então, eu estou com o exercício resolvido aqui, tá? Qual que é a fórmula da escala que a gente viu? Ó? É desenho dividido pela medida real, tá? Isso aqui é uma escala do quê? De ampliação ou de redução? Como é 1 para alguma coisa, é uma escala de redução, tá? Quer dizer que a janela real é maior do que a do desenho. Então, a escala é 1:25. Então, vamos jogar nessa fórmula, ó. A escala é 1:25, medida do desenho, a gente viu lá que é 0,04, e o D eu não sei. Então, D vezes 1, 25 vezes 0,4. Então, 0,04 vezes 25 vai dar 1 metro, tá? Então, o tamanho real da janela é de 1 metro, ok? Nota só um detalhe, tá? Eu entrei em metros, saí com a resposta em metro. Se eu colocasse 4 centímetros, a resposta seria 100 centímetros, tá? Então, eu tenho que sempre, na parte de cima como na de baixo, eles têm que estar na mesma unidade, ok? Então, se é metro em cima e embaixo. Se é centímetro, vai ser centímetro em cima e embaixo, tá? E a escala em si, ela não tem unidade. O que vai ter são as medidas. Tranquilo? Então, vamos lá. O exercício 1 foi o exercício 2. Um terreno ele tem uma largura de 200 metros. No papel, ele está desenhado 0,4 metros, tá? Ou seja, 40 centímetros. Então, qual que é a escala do desenho? Então, vamos lá resolver. Não, vou usar a mesma fórmula. É 1 sobre E. Por que não é E sobre 1, é 1 sobre E? Porque o real está valendo 200 e no papel está 0,4. Então, é uma escala de redução. Então, é 1 para alguma coisa, tá? Então, aí, usando a nossa fórmula, quanto que vale o desenho? O desenho vale 0,4. Quanto que vale o real? O real vale 200, tá? Então, multiplicando aqui, ó, 0,4 vezes E, 1 vezes 200. Isolando 200 dividido por 0,4, E é 500, tá? Então, a escala corresponde 1 para 500. Então, a escala é 1 para 500. Beleza? Vocês podem ir pausando, tá? Se tiver dúvida aí no exercício, não entendeu, tenta refazer ele de novo, olha como é que resolve, tenta fazer sozinhos, tá? Depois a gente tem mais um exercício aqui, ó. Então, a distância aí gráfica, que ou seja, a distância do desenho do ponto A até o ponto B é 8 centímetros. E a distância real é 84 quilômetros. Qual que é a escala? Observa aqui que no desenho está em centímetros e no real está em quilômetros, tá? Lembra que eu disse que tem que estar na mesma unidade para a gente poder trabalhar a escala? Então, a gente vai ter que fazer conversão de unidade para poder achar a escala que o exercício está pedindo, tá? Então, vamos lá, ó. Do ponto A ao B, no desenho aqui é 8 centímetros, na realidade 84 quilômetros. Nós vamos passar para a mesma unidade, tá? Para a gente poder trabalhar o cálculo. 8 centímetros vamos passar para metros, tá? Um metro tem 100 centímetros, então 8 dividido por 100 vai passar para metro. Vai dar 0,08 metros, ok? 0,08 metros. 84 quilômetros, para eu passar para metro, 1 quilômetro tem 1.000 metros, então vou pegar 84 e fazer vezes 1.000 para passar para metro. Faltou um Mzinho aqui do lado, ó. Mas então é 84.000 metros o real e 0,08 metros é o desenho.
E aí eu vou jogar, tá, no desenho. É uma escala de redução, porque a realidade é 84 metros e o desenho é menor. Então é 8 centímetros, aliás, 84 mil metros, 0,08 centímetros. Então é uma escala de redução, tá? Tive que reduzir o desenho para caber no papel. Então aqui é um sobre E, e aí aqui é o desenho, a medida, o Dzinho, né, que é o D, é a medida do desenho, e o Dzão, que é a medida real. Então, 0,08 dividido aqui por 84 mil. Vou multiplicar em x, tá? E vou isolar o E. Então, deu 1 milhão e 50 mil. É uma escala de mapa, tá? Então, geralmente, a escala de mapa ela é grande. Então, vai ser a escala 1 para 1 milhão e 50 mil. Ok? Dando continuidade aqui. Exercício 4. Já falando aqui, ó, o exercício 4 nós vamos resolver, mas tem o exercício 4, o 5, o 6, e no final tem uma tabelinha para completar, tá? Eu vou fazer junto com vocês até o exercício 4. Depois do exercício 5, 6, a tabelinha, vai ficar em aberto, tá? Vai ter um formulário aí embaixo, e aí vocês vão resolver os 3 exercícios, vão tirar a foto do exercício e vão me mandar, tá? Resolvido. Vai ter um tempo a mais para vocês fazerem, tá? Eu vou colocar até a semana que vem aí para dar tempo de vocês fazerem e rever a aula. A gente sabe que às vezes aí a internet não tá legal ou teve algum problema, né? Mas eu vou estar à disposição agora à noite durante o horário da aula e aí durante a semana, na hora que eu tiver disponível, eu posso estar ajudando, tá? Então vamos lá para o exercício 4. Eu tenho um retângulo, né? Pode ser um terreno aí de 10 por 15. Eu quero fazer o desenho no papel na escala 1 para 50. Qual que é a medida que eu vou pôr aí do desenho, né? Então é lógico que não cabe 10 metros no papel, nem 15 metros no papel. Então é uma escala de redução e a escala 1 para 150. Então como é que a gente resolve? Não sei se dá para ver bem aí, não ficou muito legal o scanner, né? Mas acho que dá para entender. Aqui está o terreno 10 por 15 e a escala é 1 para 50, tá? Eu quero saber qual que é o desenho no papel. Então vamos jogar aqui, ó, fazendo os 10 metros virar desenho. Escala 1 para 150, usando a nossa fórmula, ó, o Dzinho é o que eu quero no desenho e o 10 é a medida do terreno, tá? Então 150 vezes D é igual a 10. Vou passar o 150 dividindo 10, ó, vai dar 0,067 metros, tá? Se eu fizer vezes 100, vou passar para centímetros. Ou seja, o desenho do papel tem que ser 6,7, tá? 6,7 centímetros que eu vou desenhar no papel. Agora a medida de 15. Ó, a escala é 1 para 150. O Dzinho, que é o que eu quero saber, né? E 15 é a medida do terreno. Então, 150 vezes D é igual a 15, tá? Isolando D, jogo 150 para lá dividindo, vai dar 0,1 metros. Por que metro? Porque eu entrei, né, com a medida real em metros. 0,1 metro, né, se eu fizer aí vezes 100, vai dar 10 centímetros, tá? Então, no papel, eu vou desenhar um retângulo de 6,7 por 10, vai estar na escala 1 para 150. Beleza, gente? Então é isso, tá? Reveja o exercício, tentem fazer, tentem entender, tá? Vai pausando o vídeo, vai refazendo. E aí faço o exercício 5, o exercício 6, tá? E essa tabelinha, ok? Então a aula de hoje é essa, tá? As próximas aulas aí vai ser para vocês fazer o desenho mesmo, tá? Tranquilo? Qualquer dúvida estou à disposição.